Amém. A Nath também está com uma... A Nath está um pouquinho amortizada, então nós vamos orar para que o Senhor Jesus libere tudo que está preso. Em nome de Jesus. E toda dor, tudo aquilo que tenta vir para atrapalhar, vai embora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela vida da sua filha, Deus, que está aqui, Pai, para trazer a sua palavra. Senhor, que o Senhor venha dando, Senhor Jesus, toda a sabedoria, Senhor, entendimento, que ela venha escutar, Senhor, tudo aquilo que é do alto, Senhor Jesus, que ela venha transmitir, Deus, também aquilo que ela tem buscado, Senhor Jesus, para nós nesse dia. Pai, eu declaro, Senhor Jesus, sobre a vida da Nath, Deus, que nada vai impedir, Deus, de ela cumprir o teu propósito. E nós cremos, Senhor, que será um grande diferencial na vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amor. Gente, eu vou só esclarecer. Boa noite. O que ela quis dizer com isso? É que eu estou com o meu siso, que eu sou muito nova, né? Sou muito jovem. E eu estou com o meu siso aqui inflamado. E em cima da inflamação, assim, nasceu uma afta. E eu não estou conseguindo nem falar direito. Então, eu coloquei um remédio para poder... Aqui a dentista usa essa expressão, para amortizar, para eu não sentir nada e eu conseguir falar. E eu falei com a Bárbara, não estou sentindo nada desse lado aqui, está tudo parado. Aí eu falei, amortizado, mas não sou eu inteira. É só a parte, assim, desse dente último aqui. Só para esclarecer, tá? O que seria isso? Gente, boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, todos juntos, né? Da mesma forma que o Lucas falou, que a gente crê que a gente vai ver essa igreja cheia, mas a gente sabe que é porque nós acreditamos que o Senhor quer salvar muitas vidas. Mas para nós que estamos aqui essa noite, já é uma vitória estarmos juntos aqui, para louvar o nome do Senhor, para bendizermos o nome dEle juntos, que é para isso que nós vivemos, né? Não faz sentido a nossa vida se não for para adorar. Eu sei que eu sou meio suspeita, mas eu queria só honrar a vida do Ministério de Louvor. Eu sei que sou suspeita, para falar do louvor, eu sou suspeita. Mas eu queria honrar a vida de cada um deles. Foi um momento maravilhoso. E eu queria falar, Lucas, a unção que tem sobre a sua vida é algo, assim, surreal. Conforme você ia falando como a gente foi visitado, todo o Ministério de Louvor, mas eu vi algo muito forte sobre a sua vida hoje, como o Senhor te usou poderosamente. Então, realmente, tranca a porta do seu quarto e busca, porque o Senhor tem muita coisa para falar através de você. Amém? Gente, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou usar a versão NVI, mas se a sua for diferente, ou a do telão aqui for diferente, não tem problema. 2 Coríntios 12. A gente vai ler a partir do 1º versículo. Como o capítulo 12, ele é uma continuação, a gente vai só se situar. Paulo estava ali antes falando orgulhosamente dos seus sofrimentos. Esse é o contexto. Ele está falando aos coríntios, ele está falando orgulhosamente dos sofrimentos dele. A gente vai entender o porquê que ele está falando isso. No versículo 1 do capítulo 12, começa assim. É necessário que eu continue, ou seja, já estava fazendo isso, que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está falando do sofrimento dele, mas que ele ainda passaria as visões e as revelações do Senhor, mesmo passando por sofrimento. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Ou seja, ele não se gloriaria em si mesmo, a não ser nas suas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E ele termina falando o seguinte: pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vamos orar mais um pouco? Senhor, a nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele torne a aplicação da palavra de acordo com a necessidade de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor toque a cada oração. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela possa ir no mais profundo da nossa alma. Senhor, nos ensinando, nos exortando, nos consolando. Mas o principal, Senhor, é que seja o Teu Espírito Santo a falar a cada um de nós aqui, Senhor. Ministra a nossa vida nessa noite, a nossa oração, que seja apenas o Senhor a falar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o título dessa palavra, que até o pessoal da mídia, da nossa rede social, que está arrasando, por sinal, maravilhosos, eles perguntaram qual seria o título da palavra, e eu falei: pois quando sou fraco, é que sou forte. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é cheia de paradoxos. Paradoxos tais qual perdendo a vida, que a gente vai ganhar a vida. Aquele que quer ganhar a vida vai perdê-la. Aquele que quer, né? Um paradoxo. Quem quer ser o primeiro servirá a todos. E um paradoxo da palavra com certeza pois quando sou fraco, é que sou forte. Aparentemente, racionalmente, e nem no nosso vocabulário, isso faria sentido. Porque quando a gente está fraco, racionalmente falando, a gente está fraco, a gente está vulnerável, a gente está passando por uma situação que a gente não está completamente no nosso vigor físico ou psicológico. E, racionalmente falando, quando a gente está fraco, a gente está fraco. Então, o que Paulo queria dizer? E se tinha alguém que sabia o que era passar por sofrimento, era Paulo. Ele sabia exatamente o que era sofrimento. Inclusive, no último versículo que a gente leu, ele lista algumas situações que eu acho que podem resumir o sofrimento humano, que são os insultos, as perseguições, as necessidades e por aí vai. Então, o que ele está falando de quando a gente é fraco, a gente é forte? O que ele quer dizer com isso? Quantas pessoas, quando não estão tristes ou passando por alguma coisa psicológica, não sentem no corpo? Eu estou passando por essa situação aqui, que é por conta do que aconteceu, do inchaço, mas por exemplo, a minha mãe, se ela fica muito estressada, ela fica muito triste ou angustiada, ela começa a ter afta. Tem pessoas que se sentem fracos, que desmaiam quando estão muito estressadas, muito chateadas. O nosso corpo físico, ele muitas vezes sente o nosso psicológico. Então, o que quer dizer quando eu sou fraco, eu sou forte? O que Paulo quer dizer com isso? O que será que ele está falando? Um pouco antes, ele diz o seguinte, deixa eu só achar aqui. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Como assim eu vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas? Como que a gente alcança isso? Como que eu chego num estado de ficar feliz por ter essas fraquezas? No momento que a gente percebe que fraqueza é oportunidade para manifestação do poder de Deus. A nossa fraqueza não vem para nos derrubar. A nossa fraqueza não quer dizer fracasso. Se nós entendemos a quem nós servimos, a gente entende que tudo na nossa vida tem um propósito. Inclusive a nossa fraqueza. Paulo não só está falando como a fraqueza tem um propósito, como a gente vai se gloriar nela. Muitas vezes, quando a gente fala assim, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo angustiado, e a gente tenta resolver, o Lucas usou a expressão que ficou na minha mente a semana toda, que quando a gente está fraco, a gente não tem condição de fazer certas coisas. A gente está se sentindo mal, a gente não tem como. Só que quando a gente está passando por uma situação que deixa a gente fraco, vulnerável,
e a gente tende a tomar a decisão nós mesmos para poder conseguir resolver alguma coisa, é a mesma coisa que se eu dissesse, eu estou fraco, mas na verdade não tão fraco assim, porque eu tenho força o suficiente para tomar a decisão eu mesmo. Eu não estou me gloriando na minha fraqueza. No momento de fraqueza, eu estou dizendo que eu sou forte para resolver. Eu estou dizendo que eu sou forte para poder tomar a decisão por mim mesmo. Então, será que a gente realmente entende o que é ser forte no Senhor, mesmo sendo pessoas frágeis, pessoas que têm fraquezas? E eu queria, nesse último versículo, a gente vai passear um pouco nessas situações, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque depois de citar lá as 5, Paulo fala, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Eu queria que você abrisse a sua palavra, por favor, em Gênesis. Queria que você abrisse em Gênesis 18, por favor. Quando Deus vai prometer a Abraão um filho. Gênesis 18. A partir do verso 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até esse teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda. Respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Não era a primeira vez que o Senhor falava isso para eles, mas o Senhor estava reforçando a promessa. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma. Eu queria que você focasse nisso. Ela ouviu o Senhor falando que daria um filho e ela riu consigo mesma quando pensou. Depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Depois que esses homens se apresentaram, eles prepararam a casa para recebê-los. E o Senhor fala, o Senhor reforça a promessa. Só que a reação de Sara é rir. Que ela falou assim, como? Como assim? Olha a nossa idade, olha o meu estado físico. Existe uma fraqueza. O Senhor está falando de uma promessa grandiosa, uma promessa que seria a manifestação do poder de Deus, de fazer com que 2 idosos concebessem um filho, e não só um filho. A promessa era de que desse filho haveria uma multidão, a descendência de Abraão seria mais numerosa que a areia do mar e que as estrelas do céu. Não era só um filho, era toda uma descendência. Era uma promessa de manifestação do poder de Deus. Só que Sara não viu isso. O que Sara viu foi, não tem como. Senhor, olha a nossa fraqueza, olha a nossa fragilidade. Olha aquilo que impede a promessa de acontecer. Não tem como. E antes, no seu desespero de tentar fazer com que Abraão tivesse filhos, ela entrega a sua serva para Abraão. Não era isso que o Senhor tinha. Sara tentou pelo braço dela resolver as coisas, mas não era isso que o Senhor tinha.
O que tinha ali era uma oportunidade da manifestação do poder de Deus na vida deles. Porque se Sara pega, resolve por si só, dá a serva para Abraão e de Ismael seria descendência, onde que está a manifestação do poder de Deus nisso? Está Sara tomando decisão sozinha, resolvendo por si só. E a gente sabe no que deu. Toda a problemática que aconteceu depois disso. Porque a promessa de Deus era para Sara, não era para outra mulher. O que Deus tinha para ela era só para ela. Quando Deus prometeu para eles, Deus não estava enganado. Deus sabia exatamente a idade dos dois. Deus sabia exatamente o que ele estava falando. E ele não estava ignorando a idade deles. É porque, apesar da idade deles, isso não impede que o poder de Deus agisse na vida deles. E é isso que Sara não entendia. A nossa fraqueza não é para nos derrubar. A nossa fraqueza é para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Então, talvez hoje você tenha chegado aqui pensando, realmente, quando eu sou fraco, eu sou fraco. Não existe a segunda parte para mim. Não existe quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu não consigo sentir essa segunda parte da frase. Mas se você chegou aqui com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, é porque você chegou aqui com oportunidade do Senhor se manifestar na sua vida. De uma maneira muito maior do que você imagina. Eu queria falar de mais duas situações que Paulo comenta, que são os insultos e as perseguições. Eu queria que você abrisse, por favor, comigo em Atos 6. Nesse momento da igreja, estavam sendo estipulados os diáconos, o que seria o diaconato na igreja primitiva. E um deles era Estevão. E eu queria que você lesse comigo, Atos 6, do 8 ao 15. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais do meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso era mentira. Ou seja, estavam se levantando coisas contra Estevão. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Você consegue entender a suposta, porque não é, mas o que seria uma contradição? Um homem que está sendo levado a um julgamento injustamente, falsamente. Um homem que está ouvindo blasfêmias contra ele mesmo e sendo acusado de blasfêmia, sendo insultado, falsamente acusado, perseguido, porque perseguiram Estevão. E a reação é que viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Você acha que esse parecer com o rosto de um anjo vinha dele? Vinha de Estevão? Vinha do Senhor. Vinha da manifestação do poder do Senhor na vida de Estevão. Ele estava sendo acusado injustamente, mas o poder do Senhor estava se manifestando na vida dele. Não importava a acusação, não importava o que levantassem contra ele, não importava nem o que fizesse contra o corpo físico dele. Nada impediria o manifestar do Senhor na vida dele. Da mesma forma, talvez, até mesmo por você proclamar o nome de Jesus, você sofra perseguição. Talvez por você ter tomado a decisão de ser um servo do Senhor e seguir a Cristo, você tenha tido represália. E fácil, racionalmente falando, é fácil? Não é.
mas muito maior é a manifestação do poder do Senhor através da nossa vida. Estevão entendia isso. Será que ele era um homem tão sábio? Será que ele não poderia ter uma vida tranquila, estudando com os mestres da lei e seguindo a lei mosaica? E ele era jovem, ele teria toda uma vida pela frente. Mas o encontro com Jesus mudou a vida dele e fez ele entender que melhor era ser um propagador do Evangelho. Só que ele era um homem que tinha as suas fragilidades. E não só de si mesmo, mas teve uma represália contra ele por ele ser um propagador do Evangelho. Eu queria que você continuasse sobre ele comigo no capítulo 7, 54. Durante todo o capítulo 7, ele se defende, ele fala daquilo que ele tinha falado, ele explica. Só que assim como Jesus, ele fala o que ele tem que falar, ele confronta quem ele tem que confrontar, e a resposta é no 54. Ouvindo isso, a defesa dele, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Ou seja, estavam pessoas poderosas se levantando contra ele. Pessoas que na terra tinham muito mais poder que ele. Se levantaram contra ele, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheios do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Gente, de verdade, o que era o ranger de Deus dos fariseus, gente? Ele estava vendo a glória de Deus. Eu fico imaginando, era fácil? Com certeza não, mas olha o que Deus concedeu a ele. Olha a experiência que ele teve, ainda no corpo físico, poder olhar para o céu e ver a glória de Deus, e ver o Filho do lado direito do Pai. Ele estava padecendo no corpo físico. Ele estava sendo morto por aquelas pessoas. Mas a manifestação do poder de Deus continuou acontecendo na vida dele e para ele. Então a gente não vai parar. As perseguições que se levantarem contra nós não serão maior do que o poder de Deus na nossa vida. Então, talvez você tenha sofrido represálias ao tomar uma posição. Talvez a sua família tenha se voltado contra você por causa da sua posição. Seus amigos. Talvez o pessoal do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola. Ou em algum outro lugar que eu não citei aqui, talvez algum lugar tenha se levantado contra você a partir do momento que você decidiu ser seguidor de Cristo e propagador do Evangelho. Só que o ranger de dente que se levanta contra nós não é nada comparado a ver a glória de Deus. Nada comparado. Então, essa história aqui, eu usei duas, tá? Eu falei dos insultos e das perseguições. E eu queria falar com você agora sobre necessidade, que é o quarto item que Paulo fala. E eu queria que você abrisse, por favor, comigo no livro de 1 Reis. Está passeando um pouco pela Bíblia hoje? 1 Reis 17, do 7 ao 16. Não sei se você já ouviu falar dessa mulher, a viúva de Sarepta, mas vamos lá. A partir do 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, a fraqueza dela aí. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que eu não tenho um pedaço de pão. Ela realmente não tinha. Não tenho um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Ela não está exagerando. Ela está só explicando para Elias: olha, eu sei que você está me falando isso, mas eu não tenho. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então esse homem de Deus chega na vida dela,
pede para que ela pegue alguns itens e ela fala, olha, eu não tenho. O pouco que eu tenho, eu vou fazer uma refeição aqui, porque o meu filho e eu, ela era uma viúva, ela tinha um filho, nós vamos comer e vamos morrer depois, porque não tem nada. A gente está no meio de uma seca. Não tem nada, eu não posso te oferecer nada. E ele fala com ela, mas acredita no que eu estou te falando? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará. E no 15 diz assim, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que do momento que Elias fala com ela, deu a ordem a ela vai e faz. Ela viu a cozinha dela cheia de coisa? Apareceu do nada um monte de comida na cozinha dela? Não. Ela foi na palavra de Elias. Porque Elias tinha falado para ela, o Senhor disse que vai fazer com que não se acabe azeite na sua casa, que não se acabe farinha na sua casa. Ela ainda continuava com a mesma fraqueza, ela ainda continuava com a mesma necessidade. A diferença é que ela creu no Senhor e ela fez conforme Elias falou, porque ela sabia que a palavra vinha de Deus. E Deus cumpriu com o que ele falou. O azeite e nem a farinha se acabaram. É muito fácil a gente olhar para a nossa necessidade e falar assim, olha, Senhor, não tem condição. Não tem como. Isso que o Senhor está me pedindo, isso não tem como. O Senhor diz, mas eu estou falando para você fazer, porque eu vou suprir a sua necessidade. O Senhor sabia exatamente que ela não tinha. E o Senhor sabia exatamente que ela não tinha visto, mas a fé dela de fazer conforme Elias tinha falado, fez com que ela alcançasse aquilo no Senhor. E eu não estou falando necessariamente de necessidade financeira. Pode ser uma necessidade, às vezes, psicológica. Pode ser uma necessidade sentimental. Uma necessidade espiritual. Seja ela qual for a nossa necessidade, é também a oportunidade do Senhor manifestar o poder dele. Porque hoje, milhares de anos depois, essa palavra da viúva de Sarepta é usada para confortar quantos corações? Essa palavra é usada para consolar quantas pessoas, para encorajar. Tudo porque um dia essa mulher ouviu o que Elias falou. Ela entendeu e ela acreditou e ela fez conforme ele tinha falado. Às vezes a gente não tem noção do impacto que uma decisão que a gente tome pode ter. Talvez você ache que acreditar no que o Senhor fala para você vai ser só para que Ele te abençoe. Mas você não sabe o impacto que isso pode ter na sua família, na sua geração e nas gerações que estão por vir. A gente precisa acreditar que o que o Senhor tem para a nossa vida é muito maior do que a gente imagina. Não são as nossas fraquezas que vão impedir, porque elas nas mãos do Senhor, e eu vou repetir isso, porque esse é o nosso tema. Quando Paulo fala que quando a gente é fraco, na verdade, quando a gente é forte, é porque ele não está falando de força física, ele está falando do poder de Cristo. Ele está falando que quando a gente é fraco, é aí que o poder do Senhor se manifesta. A gente está falando de um homem que foi açoitado 5 vezes, e nas 5 vezes, cada uma, foram 39 açoites. Um homem que com certeza conhecia o que era sofrimento. Um homem que foi preso justamente por pregar o Evangelho. Ele sabia o que era ser acusado, ele sabia o que era passar necessidade, ele sabia o que era sofrer psicologicamente e fisicamente. E ele que está falando, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Você quer que o poder de Cristo habite em você? Entrega a sua fraqueza para Ele e fala, Senhor, eu não tenho como. Eu não tenho como, mas eu sei que o Senhor pode. Então, que o poder do Senhor habite na minha fraqueza. Que o poder do Senhor transforme a minha situação. Não só para que eu viva uma vida boa e confortável e feliz. Não, mas para que as pessoas olhem para mim e falem assim, o poder de Deus opera na vida daquela pessoa. Porque a gente sabe que ela não teria condição de fazer o que ela faz. E não tem problema não, eu não sei se vocês se importam. Mas eu tenho problema nenhum em alguém falar assim, a Natália não teria condição de fazer aquilo, deve ser Deus mesmo. Que bom que as pessoas, tomara que as pessoas pensem isso. Porque eu realmente não tenho condição nenhuma de nada. Nós não temos condição. E quando a gente entende isso, é quando o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa vida. Paulo era um homem tão conhecido, era um homem tão renomado antes de se entregar ao Evangelho. Era um homem que poderia entrar em qualquer lugar nos judeus, no meio dos judeus, e poderia entrar em qualquer lugar no meio dos romanos. Ele tinha dupla cidadania. E ele abriu mão de tudo por Cristo. Ele passou necessidade, ele teve muitas fraquezas que talvez ele não tivesse, se tivesse continuado com a vida que ele tinha antes. Ele não passaria por muita coisa, imagina. Um homem renomado igual a ele, tão bem quisto por tantos,
andava nos grupos de mais elite que tinha nas duas comunidades, judaica e romana. Ele aprendeu com Gamaliel, um dos homens mais conhecidos da época. Ele não precisava passar por nada disso. Quando ele encontra Jesus e tudo é mudado, ele começa a passar por necessidades, fraquezas, insultos, perseguições. Mas em tudo, o Senhor se fez presente na vida dele e grande foi a manifestação do poder. Quem hoje aqui não aprende com a vida de Paulo? Não tem um cristão que não aprenda quanto da palavra de Deus não foi escrita por ele? E ele era um homem que tinha muitas fraquezas, mas olha o que Deus fez na vida dele. Então, quando a nossa vida passar, o nosso legado vai ser qual? Aquela pessoa passou por muitas lutas, mas olha o que Deus fez na vida dela. Olha como Deus operou na vida dela. Ou só, aquela pessoa passou por muitas lutas, e a frase acaba aí. A nossa luta não é para derrubar, a nossa luta é para que o poder de Deus se manifeste. E não só se manifeste, como encontre e salve aqueles que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que, assim como eu, tem pessoas na sua vida que você gostaria muito que fossem salvas pelo Senhor. A sua vida é a grande oportunidade disso acontecer. Talvez não faça sentido, mas as suas fraquezas também são grandes oportunidades disso acontecer. A sua família, pessoas no seu trabalho, a pessoa que talvez você encontre num ônibus. Vou abrir aqui um testemunho que eu não falei nem para o Eloilson que eu ia contar. Mas teve um dia que o Eloilson tinha que cuidar da creche, que é o nosso empreendimento, num domingo, e eu tinha que vir para o ensaio cedo. E eu falei para ele, olha, eu sei que você está pintando a creche, mas eu preciso chegar 4 horas na igreja. Eu preciso. Ele falou, mas não tem como, eu preciso terminar de arrumar a creche. O meu sogro havia vindo só para isso, para ajudar ele. E no dia seguinte os cachorros estariam lá, não teria como ele arrumar as coisas da creche. Ele falou, não posso sair daqui agora. E, assim, não é barato ficar pegando Uber o tempo todo. E eu falei, Senhor, não acredito. E vou confessar aqui um pecado, tá? Vem aquela raivinha, não acredito, tem que limpar, tem que arrumar a creche hoje, no dia do ensaio, meu Deus, só que... Fraqueza, né, gente? Fraqueza. Essa é a fraqueza, no caso, do fruto do Espírito mesmo, né? De não ter praticado. Mas, peguei o Uber, não tinha jeito. Peguei o Uber para vir para cá. E o motorista do Uber era um homem que estava desviado por várias frustrações. E na hora que ele começou, porque eu sentei, ele viu que era uma igreja, ele falou assim, você é da igreja? Sou desviado. Quando ele falou isso, eu falei assim, tá, Senhor, eu entendi agora. Por que eu estou no Uber? Eu entendi agora por que o Eloilson não podia. E eu vou confessar, eu estava frustrada de ter que vir de Uber naquele dia. Eu quase me atrasei, erradamente. Mas o Senhor me mostrou que maior é o plano dele para a nossa vida. E não só isso, mas, para quem sabe, eu sou professora de inglês. E a esposa dele precisava de uma profissão que falasse inglês. E eu não só falei com ele sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre como Cristo queria ele de volta, como eu consegui instruí-lo em como fazer um currículo para a esposa dele, para mandar, que site que ela poderia mandar o currículo. E eu falei, Senhor, eu estava vindo para a igreja frustrada, eu tinha sido injusta com meu marido, porque ele precisava cuidar do trabalho dele. E mesmo na minha fraqueza, o Senhor manifestou o poder dele. Chegou aqui na porta da igreja, eu falei, olha, o Senhor vai te abençoar, vou estar orando por você. E falei, o Senhor quer o seu coração. E ele olhou para mim pelo retrovisor, com o olho cheio de água. E eu entendi ali que, mesmo tendo sido fraca na minha carne, o Senhor tinha manifestado o poder dele. Então, não ignore essa oportunidade da sua vida. Não ignore, esteja sensível ao Espírito Santo. Mesmo quando você vai passar por momentos de fraqueza, até mesmo como esse, ou de raiva, de tristeza, de necessidade, ou se achando injustiçado, porque eu penso, falei, meu Deus, como que Estevão não se achou injustiçado? Como? Ele estava propagando o evangelho. Será que ele não pensou, meu Deus, mas o Senhor pode impedir que essas pessoas me apedrejem? Por que o Senhor não impede? Mas ele entendeu que maior a manifestação do que o Senhor queria fazer através da vida dele. E não sei se todo mundo já leu e já percebeu isso, mas tinha um homem que estava nesse momento do apedrejamento, tinha um homem no qual os pés dele jogaram as capas de Estevão, esse homem era Paulo.
antes de se converter, ele viu o que aconteceu com Estevão. E eu tenho certeza que durante toda a sua vida ele lembrava do que ele tinha visto. Irmãos, nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida. Nem mesmo as nossas fraquezas. E por último, eu queria que você abrisse comigo, por favor. Está pertinho. É a 1 Reis também, 19. Nós falamos sobre as fraquezas. Nós falamos sobre os insultos e as perseguições. Falamos sobre as necessidades. Eu queria agora falar com você sobre angústia. Alguém aqui, assim, favorito de Jesus, já passou por essa vida sem sentir angústia? Era o que eu imaginava. É impossível. Eu estava lendo sobre a definição de angústia, pode ser tanto por alguma coisa que vai acontecer, vem da ansiedade ali, a angústia, você sabe que talvez algo vai acontecer e aquilo te angustia muito. Talvez um mês que você perceba na sua planilha que o dinheiro não vai dar conta e aquilo te deixa angustiado. Talvez um exame que você tenha que fazer está angustiado com o resultado do exame. Talvez alguma coisa que você vai passar, um familiar, se é alguém que você ama, e isso te deixa angustiado. Ou também lembranças de situações da sua vida que te deixaram traumatizado. Isso também pode deixar angustiado. Tanto aquilo que aconteceu, quanto aquilo que ainda vai acontecer. Ambas situações podem nos deixar angustiados. E eu não sei se você lembra, mas no capítulo 17, quando a gente leu sobre a viúva de Sarepta, o homem usado para abençoar a vida dessa mulher foi Elias, ou seja, um homem cheio do poder de Deus. Nossa, como a palavra fala de Elias, que homem usado pelo Senhor. Ele orou e ficou 3 anos sem chover. Ele orou e choveu. Que homem usado por Deus. Não devia acontecer nada com ele, né? Devia ser um homem assim, completamente isento de qualquer tipo de luta e tristeza. Mas se tem um personagem na Bíblia que sofre muito psicologicamente, é Elias. Inclusive, fala-se muito sobre a depressão de Elias. Elias era um homem que passou por muita coisa. Na época, ele passou por muita coisa para falar a verdade para Jezabel, para Acabe, que eram os reis da época. Aí ele não, da mesma forma que para Estevão não importou falar a verdade na frente dos fariseus, para Elias não importava. Importava falar a verdade, a revelação de Deus para quem quer que fosse, inclusive para os reis da época, que estavam cometendo erro atrás de erro, totalmente desviados do caminho do Senhor. E ele passa por essa batalha, ele luta, grande é a manifestação do poder na vida dele. A gente sabe daquela situação com os 40 profetas de Baal, o Senhor se manifesta poderosamente. Só que em 1 Reis 19, do 1 ao 8, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Ele havia matado profetas de Baal à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Uma ameaça e uma declaração que ela agora estava perseguindo ele. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele tinha visto a operação do Senhor. Só que isso não era o suficiente para que ele não tivesse medo. A gente está sujeito a isso. Deixa eu achar aqui, me perdi. Achei. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Por isso que muitos falam sobre essa condição de Elias. Ele chegou num estado de fraqueza, ou melhor, vamos usar a palavra fragilidade. Ele chegou num estado de fragilidade emocional, de medo daquela perseguição, que ele falou assim: Senhor, por favor, tira a minha vida. Não acaba com isso. Já deu. Para mim, já deu. E a palavra diz que ele fala assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu
bebeu e deitou-se de novo. Gente, só de falar isso me emociona, porque ele havia chegado num estado de angústia tão grande, a ponto de querer tirar a própria vida, ou melhor, de pedir ao Senhor que tirasse a vida dele. E a resposta do Senhor foi: olha aqui o meu cuidado pela sua vida. Olha aqui a comida que você precisa. Olha aqui a bebida que você precisa. Olha aqui o descanso que você precisa. Eu sou o descanso que você precisa. Tirar a sua vida não é o descanso que você acha que você vai ter. Eu sou o descanso que você acha que você vai ter. A gente acha que a gente tem solução para os nossos problemas. Elias achou. Ele tinha acabado de passar por uma manifestação do poder de Deus. Ele tinha matado aqueles homens por ordem de Deus. E ao ser perseguido de novo, ele fala: Senhor, eu não aguento mais. Então, a solução é que o Senhor me mate. Está tão grande a perseguição que essa é a solução. Me mata, Senhor, tira a minha vida. A solução não era essa. A solução era o Senhor. O poder do Senhor, que deu a ele comida, que deu a ele bebida e que deu a ele descanso. E continuando, então ele se levantou, comeu... Perdão, vamos voltar aqui um pouquinho. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E olha aqui a expressão que vai usar no versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ele não estava mais igual estava antes. A comida que o Senhor deu para ele deixou ele fortalecido. Ele entendeu que o descanso dele vinha do Senhor, que o alimento dele vinha do Senhor. O sustento dele não vinha da ideia dele. O Senhor depois o leva de uma maneira extraordinária para estar com ele. Mas porque o Senhor queria estar com ele. Outra vez a manifestação do poder se faz presente na vida de Elias. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez hoje você esteja passando pela parte da fraqueza, a impossibilidade de alguma coisa na sua vida que você acha que é impossível. Talvez você tenha tentado com o seu próprio braço, como Sara fez. Ou será que você é um ministro do Evangelho de tanta unção e você decidiu por Cristo na sua vida e por causa disso você começou a ser perseguido e sofrer retaliação? Você tem sentido retaliação por você ter escolhido ser ministro do Evangelho? Ou talvez você esteja passando por qualquer tipo de necessidade. Ou a sua angústia está tão forte que você pensa que não dá mais. Não tem mais como. Seja qual for dessas opções, todas elas, se você colocar diante do Senhor, grande vai ser a manifestação do poder na sua vida. E eu não estou falando disso agora sábado, 9 horas da noite. Eu estou falando disso amanhã. Eu estou falando isso na segunda-feira. Porque às vezes, quando a gente chega aqui na igreja e é tão maravilhoso o culto, e a gente se entrega completamente à atmosfera, e a gente é tocado, e a gente glorifica, só que a gente sai daquela porta, os problemas continuam. Alguns, talvez o Senhor possa solucionar assim, mas alguns vão continuar. E a gente está aqui falando, e amanhã vai ser maravilhoso o culto de celebração, e na segunda? Eu vou saber entregar de novo para o Senhor? Ou eu vou sucumbir às minhas fraquezas? Ou eu vou tentar decidir eu mesma, na força do meu braço? Isso aqui não é para agora, sábado, 9 horas, é para todo dia. A gente não vai deixar de ter luta. Isso é bíblico. Não deixaremos de passar por provações. Não deixaremos. Mas também é bíblico que o Senhor estará conosco todos os dias. Uma coisa não vai anular a outra. O Senhor estará conosco todos os dias, luta ou sem luta. A manifestação do poder de Deus se fará presente na nossa vida a partir do momento que a gente entender que a minha fraqueza é a oportunidade dele se manifestar. E eu queria fazer uma coisa diferente nessa noite. Como a gente já falou algumas vezes, nós estamos em um número um pouco menor. Estamos todos conhecidos. Eu queria que a gente chegasse aqui na frente, todo mundo. Gostaria que todo mundo chegasse aqui à frente. Queria que ninguém ficasse sozinho nesse momento. E a gente vai fazer pequenos grupos de oração. A Jéssica vai deixar um louvor tocando. Podem vir, gente. Não se acanhem. Se quiser, já pode desligar. Você pode chamar
Irmã, seu irmão, esposo, amigo. Você não precisa se expor para ninguém. Não precisa. Mas a gente vai agora orar uns pelos outros. Teve uma pessoa que passou por quase tudo isso